Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Uma boa noite para todos nós. Estamos novamente aqui juntos para mais um estudo do Projeto Espiritizar. Iniciamos nas semanas últimas a abordagem do livro Energia Mental e Autocura, que faz parte da série Saúde Espiritual do Projeto Espiritizar. E hoje nós iremos continuar dando prosseguimento ao primeiro capítulo do livro a respeito da energia mental. Vamos, primeiramente, fazermos a nossa introdução, breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. E do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4. Alguns aprendizes fracassam, ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos, formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico. Esse texto que separamos da passagem de João, capítulo 16, versículo 4, é muito significativo e por isso vamos fazer algumas reflexões. Emmanuel alerta, e esse alerta é dirigido sobretudo para nós espíritas. Alguns aprendizes fracassam. E ele explica onde se origina esse tipo de fracasso. Primeiro, ignoram como subtrair, como extrair a luz das trevas. Diante de provações, de dificuldades, perceber o aprendizado, o esclarecimento, o ressarcimento também de questões que trazemos, mas que podem e devem se tornar pontos para nosso crescimento espiritual. Subtrair a luz das trevas. E quando não fazem isso, somam os conflitos. Porque é assim, diante de uma dificuldade maior, ou nós paramos para refletir, procurando desse modo encontrar advertência, lições, aprendizagem, ou nós nos desequilibramos. E é por isso que Emmanuel coloca aqui, somam os conflitos, formam equações de ódio e vingança. Porque ao se deparar com algo contrário à nossa paz, ao nosso equilíbrio, e não percebemos naquilo oportunidade para crescimento, as nossas emoções se turbam. E a presença de ódio, de raiva, de vingança passa a existir. E por isso continua Emmanuel. Esquecem-se de que Jesus salientou, destacou o amor por máxima glória. Que é interessante, porque Emmanuel nos leva a perceber nessas situações de trevas, de provas, de dificuldades,
como excelentes oportunidades para vivenciarmos, de fato, o amor que Jesus ensinou. Jesus salientou o amor por máxima glória. Se sentindo plenificado pela oportunidade de crescimento espiritual, que é aquela situação que, a princípio, em termos humanos ou imediatos, é desagradável, é ruim, passa-se a tornar-se oportunidade de crescimento. Em todas as situações do apostolado evangélico. Concluindo a mensagem, Emmanuel nos diz assim, olha, qual a abundância de situações que o apostolado do Evangelho deixou registrado nas Escrituras. Situações de enfrentamento de morte, de injustiças, de prisões. E a capacidade de trabalhar tudo isso de forma positiva e espiritualmente libertadora. Vamos então para o nosso tema, o que é energia mental. É a continuação do primeiro capítulo que estamos abordando. E lembrando até a princípio que a conclusão desse primeiro capítulo ainda será no nosso próximo encontro. Mas hoje nós estaremos dando prosseguimento em alguns aspectos muito importantes que destacamos da leitura do livro. Os pensamentos, os sentimentos e a vontade devem ser disciplinados pela prática das virtudes, do amor e do respeito às leis divinas. Para vivenciar esses atributos, é necessário que se eduque espiritualmente nas questões do pensamento, do sentimento e da vontade, alfabetizando-se espiritualmente. Então, vamos fazer aqui algumas observações que nos parecem bem importantes. Pensamento, sentimento, emoções devem ser trabalhadas, disciplinadas pela prática das virtudes, do amor e do respeito às leis divinas. A questão toda, meus amigos, é que é necessário que de fato passemos a ver, a perceber as virtudes como aquisições preciosas para o nosso espírito. Tais como a paciência, a indulgência, o perdão, a calma diante de dificuldades, a compreensão empática, a percepção nas mais variadas situações do dia a dia como oportunidades para vivenciar as virtudes que estejamos estabelecendo em nós. E voltando aqui ao conteúdo, para vivenciar esses atributos é necessário que se eduque espiritualmente nas questões do pensamento, do sentimento e da vontade. Então vamos analisar um pouco a questão educar-se espiritualmente e alfabetizando-se espiritualmente. Alfabetizando-se espiritualmente se refere, sobretudo, ao fato de que nós, ao longo de diversas encarnações, estivemos marcando o passo em experienciar a vida
do ponto de vista materialista, aonde o predomínio dos instintos, dos desequilíbrios morais, foram pautas constantes nas nossas vivências do passado. É importante lembrar esse aspecto porque agora, ao estarmos tendo esse encontro com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus redivivo, nós estamos começando nossa alfabetização espiritual. A interpretação, o conhecimento, a percepção da vida sob o olhar do espírito imortal. Isso é novo, meus amigos. Por isso o termo alfabetizando-se. É necessário que nós diariamente vejamos nas oportunidades de educação do nosso espírito como a construção e a aprendizagem desse alfabeto. A nova maneira de encarar a vida, sob o olhar do espírito imortal. Então, aqui, o texto nos chama a atenção, fechando esse primeiro slide, sobre essa alfabetização espiritual, essa educação do nosso espírito. É todo um trabalho novo que somos chamados a fazer diariamente. E aqui, dando uma olhada no nosso chat, Silmara Mello nos diz: boa noite a todos, muita paz. Momento de estudo e oportunidade para novas reflexões. Exatamente. É um momento de nós, dando uma parada nas questões dos nossos interesses materiais, voltarmos para o alimento do nosso espírito, para o fortalecimento da nossa alma. O El Carvalho também nos diz: boa noite a todos. Boa noite, El, que aqui estamos novamente juntos nessa busca de iluminação do nosso espírito, de aprendizagem, como vimos há pouco, verdadeira alfabetização que estamos tendo na nossa presente oportunidade reencarnatória. Então, prossigamos. O pensamento é a base da energia mental. Ela é resultado daquilo que pensamos a respeito do mundo, da vida e de nós mesmos. Esses pensamentos evocam sentimentos que geram uma ação por meio da vontade. Em torno de nós, toda uma energia mental, cuja base são nossos hábitos de pensamento. Essa energia mental, ela é o resultado do que pensamos diariamente a respeito do mundo, da vida e de nós mesmos. Por isso, somos chamados muito à atenção sobre a aprendizagem de trabalhar o nosso pensamento. Sim, porque a doutrina espírita nos leva a refletir que o pensamento é matéria, porque é uma forma de energia e deve estar sobre a nossa direção, como faríamos em relação a objetos materiais que podem fazer parte de nosso trabalho, da nossa profissão. Através dos meios físicos que o nosso corpo material possibilita, nós
utilizamos, moldamos, atuamos na matéria física. Mas agora nós somos chamados a uma matéria especial, aquela que é constituída pelos nossos pensamentos. E em relação a isso, voltando aqui o texto, esses pensamentos evocam sentimentos que geram uma ação por meio da vontade. Então, pensamento, sentimento e vontade devem estar sobre a diretriz do nosso espírito. É a partir do nosso espírito que há todo esse encaminhamento. A questão toda fica meio difícil para as pessoas que, por desconhecerem as razões espirituais da vida, se imaginam como sendo um bloco único. Não conseguem, normalmente, separar espírito, pensamento, matéria, emoções, sentimento, e acha que é tudo um bloco só. Mas aqui, e desde a nossa aproximação com a doutrina espírita, nós vamos aprendendo a separar as coisas. E com elas bem separadas, o nosso espírito passa a gerir com mais êxito o pensamento, o sentimento, as emoções, a vontade. E é isso que nós estamos aqui, através desses estudos, fortalecendo essa habilidade para o nosso espírito. Então, estamos aqui também com Rosângela Maria Ferreira. Boa noite a todos. Boa noite, Rosângela. Estamos aqui juntos nessa corrente de aprendizagem do nosso espírito, nos alimentando e fortalecendo-nos pelo estudo da doutrina espírita. Prossigamos. O pensamento possibilita a apreensão lógica das coisas a partir do raciocínio, propiciador do conhecimento. Por meio do pensamento, conseguimos o conhecimento da realidade, da vida e também o autoconhecimento, a percepção de nossa realidade interior. E realmente o pensamento está na base de tudo, não é? E facilmente podemos deduzir que a educação, a disciplina, o domínio do pensamento representa para o nosso espírito uma conquista de êxitos na caminhada evolutiva muito significativa. Nós lembramos aqui aquela importante obra do espírito Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, quando ele separa todo um item a respeito do pensamento e elucida, entre outros aspectos, que o absoluto domínio do pensamento caracterizará para o nosso espírito um nível de conquista espiritual dos mais significativos. E isso nós vamos aprendendo na medida em que nos apoderamos com mais profundidade do conhecimento da vida espiritual, de nós mesmos, através do autoconhecimento, a percepção da nossa realidade interior. Então, meus amigos, o tempo
a energia que gastarmos nesse trabalho de autoeducação, de autoconhecimento, de autocontrole, é um tempo muito precioso e importante de estar sendo aplicado nessa direção. Porque é através da vontade imposta pelo nosso espírito sobre o pensamento que estaremos, de fato, nos libertando de toda uma corrente de desequilíbrios, de frustrações, de problemas dos mais intensos que criamos, colidindo-nos com as leis divinas que estão dentro de nós. Mas que agora nós vamos encontrando os meios eficazes de dar a volta por cima e de voltarmos a nos harmonizar com essas leis, estabelecendo, desse modo, as conquistas espirituais mais significativas que já podemos ter tido. De fato, como diz os espíritos benfeitores, a nossa encarnação atual é a melhor de todas que já tivemos. E devemos fazer com que ela esteja, de fato, cada vez mais se valorizando, se intensificando em conquistas evolutivas que nos trarão invariavelmente paz, equilíbrio, felicidade. Prossigamos. A energia mental dos pensamentos tende a ser mais abstrata, comparando-se à energia dos sentimentos. Há pessoas que dizem que agem sem pensar. Na verdade, não existe nada que façamos que seja sem pensar. Vamos analisar aqui mais detidamente essa passagem. Então, a energia mental dos pensamentos tende a ser mais abstrata, comparando-se à energia dos sentimentos. E há pessoas que dizem que agem sem pensar, mas, na verdade, isso não existe de fato. E, realmente, quer no nível automatista, quer no nível mesmo inconsciente, as atitudes que tomamos, elas não deixam de envolver-se pelas energias mentais. Uma simples coisa como, por exemplo, levantar uma mão, só ocorre pelo direcionamento da vontade pelo nosso espírito, para que, através da ordem mental, a nossa mão se movimente. Mesmo que isso se dê de uma forma automática, não deixa de, numa velocidade imensa, a ordem ter sido estabelecida na base da energia mental. E é importante, inclusive, lembrarmos as próprias interferências espirituais, quer elevadas dos benfeitores da vida maior, quer pesada, densa dos espíritos inferiores, que muitas vezes tentam subtrair-nos à nossa vontade para impor a vontade deles, se dá através do pensamento. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos irradiando as vibrações do pensamento pela nossa vontade, nós também recebemos energias mentais provenientes de vontades estranhas à nossa. Saber trabalhar essa distinção, só acolhendo e valorizando os pensamentos que nos elevam
que nos trazem paz e equilíbrio, é tudo um reflexo de uma educação mental que nós estamos trabalhando, aprendendo a trabalhar cada vez mais com a iluminação do nosso espírito. Voltando aqui ainda o texto, na verdade não existe nada que façamos que seja sem pensar. E aqui vem um esclarecimento a mais. O que acontece é que não tomamos consciência do pensamento. O pensamento é tão automatizado que não nos damos conta dele. Essa é a realidade de como a maioria das pessoas vive a subconsciência. Subconsciência aqui, que é também sinônimo de inconsciência. Então, essa realidade, que é da grande maioria das pessoas, que vive de forma automatista, irrefletida, que toma atitudes e age sob impulso, vivendo, muitas vezes, ações e atitudes que mais adiante se arrepende, porque não passaram, não foram elaboradas de forma consciente pelo seu espírito. Então, o que acontece é que muitas vezes não tomamos consciência do pensamento, porque ele é automatizado. Mas, quanto mais estivermos trabalhando a percepção espiritual da vida e atuando pela nossa vontade, na educação, no direcionamento do pensamento, mais passamos a agir conscientemente ao longo do nosso dia a dia. Inclusive com um resultado muito positivo e benéfico nos momentos em que vamos fisicamente adormecer. Esse trabalho de disciplina, de educação do pensamento, que estejamos cada vez mais fazendo no nosso dia a dia, possibilita-nos, mesmo mergulhado na inconsciência pelo sono físico, o nosso espírito, habituado e educado em direcionar a sua vontade em termos de equilíbrio durante o dia, mesmo à noite. Essa vontade que já está razoavelmente educada, facultar que o nosso espírito busque atividades ou encontros que dê prosseguimento àquilo que ele trabalhou no seu dia a dia em termos espirituais. Então, queremos aqui dar também nosso boa noite ao Carlos André. Boa noite a todos, muita paz. Muita paz, Carlos André, estamos todos aqui juntos, trabalhando o esclarecimento sobre a energia mental, sobre o pensamento. Os pensamentos são decodificados sob a forma de palavras que são verbalizadas ou acontecem em nossa mente em um diálogo interno que temos quase o tempo todo conosco. A maioria dos pensamentos não é verbalizada, fica restrita ao diálogo interno. Então, quando é dito aí a nós que os pensamentos são decodificados, que significa são traduzidos, são interpretados sobre a forma de palavras, que são verbalizadas, ou acontecem em nossa mente em um diálogo interno que temos quase o tempo todo conosco. E, de fato, é algo que facilmente percebemos.
há muitos pensamentos, tanto da esfera externa a nós que recebemos, quanto construídos pela nossa vontade, se expressando, pelo nosso espírito se expressando através da nossa vontade. Mas quer venham de fora, quer tenham sido construídos por nós mesmos, é preciso que esses pensamentos estejam sobre a regra e a diretriz do nosso espírito. E que só acolhemos, só devemos acolher e alimentar aqueles pensamentos que passem pelo jugo da nossa razão como bons. Se não passarem, não podemos estar alimentando. É claro que a regra fundamental, e já lembramos aqui no nosso último estudo, mas como o tema que estamos abordando é energia mental, o conselho do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor. Nisso pensai. Pensemos sempre em coisas boas. Eduquemos nosso pensamento. É nele que nós estaremos, ao longo desse estudo, construindo as bases para o processo de autocura, de equilíbrio espiritual, psíquico, emocional, espiritual em nós. E concluindo o nosso estudo dessa noite, esse é o último slide que trouxemos. Quando o pensamento está mal direcionado, produz viciações mentais que perturbam o ser e levam a pessoa a conflitos e dificuldades emocionais graves. Quando disciplinado pela vontade bem equilibrada, conduz os sentimentos aos níveis mais belos possíveis. Que maravilha, não é? Mas, primeiramente, analisemos a advertência do início. Quando o pensamento está mal direcionado, produz vibrações mentais que perturbam o ser. Porque é assim, meus amigos, o pensamento é um tipo de energia. E sendo um tipo de energia, ele produz vibrações. Essas vibrações, quando são habituais em nós, essas características de pensar, elas se estendem através do nosso magnetismo mental. E elas, se forem associadas a viciações mentais, ao mesmo tempo, ela estará nos perturbando e podendo perturbar a outrem. Se outros acolher aquela vibração viciosa nossa, passa também a ser vítima dela. Perturbam o ser e levam a pessoa a conflitos e dificuldades emocionais graves. De fato, por ser uma energia que penetra de forma imperceptível, ao estabelecer o condicionamento, o hábito, acaba somatizando-se e muitas vezes provocando doenças que vão se expressar no nosso corpo físico. Mas, quando disciplinado pela vontade, bem equilibrada, conduz os sentimentos aos níveis mais belos possíveis. E, meus amigos, vejam,
Os espíritos benfeitores, os espíritos elevados, eles vibram pelo pensamento energias salutares, curativas. Mas para que essas energias encontrem sintonia em nós, é preciso que nós façamos a nossa parte. Que nós estejamos no trabalho do esforço, da vontade, da construção de pensamentos bons e elevados. Para que haja uma sinergia, um fortalecimento das energias dos espíritos do bem com aquelas energias boas que estejamos produzindo. Fazendo isso, atingimos níveis os mais belos possíveis em todos os aspectos. Desde aqueles de ordem associadas aos sentimentos e emoções bons, àqueles que também passam a serem curativos, benéficos ao nosso equilíbrio. Como mais adiante estaremos estudando em detalhes essa questão. Assim, nós agradecemos a todos que nos acompanharam. Participem junto conosco na divulgação da mensagem espírita, compartilhem, divulguem nossos estudos. Até o próximo encontro. Uma boa noite a todos. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.